A paz do Senhor, igreja, bom dia a todos, um domingo abençoado na presença do Senhor. Vamos estar dando início à Escola Bíblica Dominical deste domingo. Última lição dessa revista, fechando esse trimestre, a lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. A revista se tratou do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. Foi esta lição que nós fechamos o trimestre. Com a honra e glória do Senhor, conseguimos concluir todas as lições. Lição hoje do dia 28 de março. No texto áureo, diz assim, vai estar em Tito, capítulo 2, versículo 13. E diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Cristo. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. É a palavra do Senhor que nos afirma, confirma e reafirma constantemente que Jesus voltará para buscar a sua noiva. Esta é a bendita esperança na qual nós devemos esperar e acreditar todos os dias das nossas vidas. A leitura bíblica está no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas a uma nuvem e o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Mais uma vez a promessa ela foi confirmada. Nesta passagem de Atos, os discípulos, Jesus já havia sido crucificado, alguns discípulos já haviam visto Cristo após a crucificação, e Jesus ele se apresenta aos discípulos mais uma vez e pede para que eles aguardem em Jerusalém, para que haja o revestimento do Espírito. Eles foram batizados com o batismo de João Batista, mas que eles precisavam ser batizados com o Espírito Santo de Deus. Eles precisavam do revestimento do Espírito Santo de Deus. Nesse contexto é que acontece essa pergunta, essa dúvida do discípulo, em que ele pergunta ao Senhor: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Esse tempo que eles estariam aguardando o revestimento do Espírito. E o Senhor responde: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito. Ou seja, não nos cabe ficar tensos, preocupados, ansiosos com este dia, com esses tempos, mas receber o Espírito Santo, que ele vai vir sobre vós e ser testemunha do amor de Cristo, do Evangelho de Cristo, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra. Ou seja, eu estou indo para a casa do Pai, mas, independente do tempo, vocês serão revestidos. Façam a obra. Levem o Evangelho a quem precisa ouvir. Leve o Evangelho aos que necessitam da paz que Cristo tem para dar. Amém? O objetivo da lição é voltar os olhos para essa bendita esperança. E na introdução, o comentarista vai dizer assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou para o céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será este evento e que cada um se mantenha vigilante e tenha fidelidade com esse Deus.
Nós precisamos vigiar e precisamos estar atentos, ser leais a Deus, ser fiéis a Deus em todo o tempo. O primeiro tópico vai tratar da breve o Senhor virá. Está dividido em 3 subtópicos, tá? A vida de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida e não devemos ter. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. A vinda de Cristo, primeiro subtópico. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes dos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo, protestantes e não protestantes, todos os cristãos, independente da linha que se siga, concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isto vai acontecer. Há diversas interpretações sobre esse tema, que não vão ser trabalhados, que fogem ao escopo dessa lição. Nessa lição, nós já fizemos a lição das doutrinas, das diversas doutrinas que existem, e agora nós nessa lição estamos abordando a questão mesmo da fidelidade, da vigilância, da lealdade e da confiança de que Jesus vai voltar. Nós sabemos que Jesus é a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Ele, que a única verdade que existe é que Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio para nos salvar. Não existe separação ou divisão ou segregação de que Jesus veio para os judeus e não veio para o gentil. Jesus veio para romper com isso. Jesus ele veio para todos que o confessem em espírito e em verdade, que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas, que se arrependam das suas práticas e se tornem novas criaturas. Feito disso, nova criatura, caminhando com Jesus, conhecendo dia após dia sua palavra, aguardemos a vinda de Cristo. Incluindo-se na expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá na mesma maneira que ele subiu. Esse cenário é o da sua vinda em glória, tá? Que não reflete o arrebatamento da igreja. São coisas distintas, também não é disso que estamos falando. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes desse Pentecoste, vamos voltar para o assunto da leitura bíblica, tá? Onde um dos apóstolos pergunta se ele veio para restaurar Israel. E aí ele vai trazer neste comentário a visão de que naquele contexto esses discípulos ainda estavam presos a uma vida material, vamos dizer assim. Uma compreensão dessa vinda que o poder observar a pergunta do discípulo talvez estivesse ainda pensando num reino terreno, num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige. Jesus dá a ele duas visões, duas formas de agir. Primeiro, que não nos cabe saber o tempo. Então, o dia e a hora dessa bendita esperança ela é exclusiva de Deus, é exclusiva do Pai. Está fora do controle humano. Tá? E a segunda é que a restauração do reino de Deus, ela não é só para Israel, mas para todos os povos, para todo aquele que confessar e declarar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que principalmente mostrar nos seus atos e atitudes mudança, transformação de vida. Não é vinde como estás e permaneça como está, não, é vinde como estás e mude, transforme-se. O próprio caminhar com Cristo vai trazendo dentro de nós mudanças e transformações que muitas vezes vamos ficar perplexos imaginando quando é que eu agiria assim, quando é que o Senhor me levaria a pensar assim. Sabe quando? Quando caminhamos com Ele, quando deixamos o Espírito Santo agir verdadeiramente sobre as nossas vidas. Aí há uma verdadeira mudança de caráter, aí uma verdadeira mudança na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir com meu irmão. No terceiro subtópico ele vai dizer que o dia se aproxima. Eu deixei separado alguns versículos, né? Mateus 24, 44, que ele diz assim: e assim também vocês precisam estar preparados,
porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. João 14, do versículo 1, versículo 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. É a promessa de Jesus. Eu irei para o meu Pai, porque lá tem muitas moradas. Eu irei preparar e virei para buscar. É essa certeza que nós devemos ter, que o Senhor voltará para nos buscar. Marcos, capítulo 13, versículo 32 e 33. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Aí Marcos vai dizer assim: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Nós devemos viver vigilantes. No terceiro subtópico, ele vai dizer assim: o dia se aproxima. Sabemos que pela vinda de Jesus está próximo pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Além das palavras, nós sabemos que existem sinais terrenos que nós podemos detectar a volta de Cristo. Então pregamos para toda parte que Jesus em breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. E os principais, ele vai marcar aqui 2 eventos. Primeiro, o avivamento da Rua Azusa, que é quando ele vai usar a passagem de Joel para dizer que haveria a descida do Espírito e que os jovens, moços, teriam sonhos e que eles falariam em línguas, que tanto os servos e as servas falariam em línguas estranhas, mas não é aquela língua incompreensível. É a xenolalia, que é exatamente o falar em outro idioma que você nunca conheceu ou estudou, que exatamente se assemelha à descida do Espírito Santo em Atos, que houve a descida do Espírito e os apóstolos falaram em línguas diferentes, em diferentes idiomas. Pedro, eles alcançaram almas por falar no idioma daquelas pessoas. Foi o que facilitou para que a palavra do Senhor fosse levada. O Senhor, ele tem os seus meios. Então foi exatamente assim que aconteceu nesse grande avivamento da Rua Azusa, quando desce a descida do Espírito e as pessoas começam a falar em outros idiomas. O comentarista da lição traz como um sinal. E o segundo sinal que ele traz é a fundação do Estado de Israel, né? O reconhecimento de Israel como um Estado, desde 1948, onde ele ostenta sua bandeira tremulhando na sede das Nações Unidas como um Estado soberano. No segundo tópico, nós vamos falar da necessidade de vigilância. Vigiai e orai, mas vigiai e estai preparado. A necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Ele vai dizer assim: exortação à vigilância, é o primeiro subtópico desse tópico da lição. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Nós acabamos de ver na passagem, no versículo que foi dito, nem o Filho do Homem sabe, né? Essa informação é só do Pai. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. Então, toda vez que os apóstolos ministravam um ensino às pessoas, que eles evangelizavam, que eles tratavam do ensino do povo, eles também ensinavam que Jesus ia voltar, que existe uma promessa da volta de Cristo. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade dos crentes estarem atentos.
Em Lucas, no versículo 12, capítulo 12, do versículo 37 e no 38, ele vai dizer assim: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Então, Mateus 24, 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mateus 24, 44, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A palavra ela fala, ela confirma num versículo, em outro, no Antigo, no Novo Testamento, que Jesus virá. O Filho do Homem voltará para buscar a sua igreja, voltará para buscar os seus. Então nós somos exortados a nos mantermos firmes e vigilantes. Enquanto nós esperamos a volta do nosso Cristo, precisamos nos conservar fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. Se o Senhor nos dá um dom para usar, para exercer na sua obra, para exercer a forma como ministramos o Evangelho, como alcançamos outras vidas, nós devemos nos encontrar ativos, crendo na volta de Cristo, mas não esperando a volta de Cristo de braço cruzado, como se nós não tivéssemos que fazer mais nada. Vou esperar Jesus voltar. Não. O Senhor, Ele quer de mim e de você que nós venhamos estar prontos, mas que nós venhamos estar ativos, fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. Entre a descida do Espírito e entre a vinda de Cristo existe um intervalo de tempo para que a gente venha alcançar almas para o reino de Deus, para que nós venhamos nos manter propagando a mensagem do Evangelho. E aqui no segundo tópico dessa parte da necessidade da vigilância, ele vai trazer o seguinte subtópico: os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscam em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. E é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações. Foi o que nós lemos. Não cabe a nós. Não cabe. Pois só Deus sabe o dia e a hora. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Cabe a Deus apenas. A palavra de Deus, ela rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes. O objetivo da verdadeira doutrina de Cristo é trazer esperança ao povo, de que é preciso haver um conserto, é preciso haver uma mudança e que Jesus virá para nos buscar. Que o nosso galardão não é aqui, o nosso galardão é no céu junto com o Pai. Tudo que fizermos nessa terra, a recompensa não é aqui. Tudo que nós fizermos em prol da palavra de Deus, em benefício da obra do Senhor, o nosso galardão nós receberemos no céu. Não adianta ficar fazendo troca ou permuta com Deus, fazer moeda de troca com Deus. Não é aqui que você vai receber aquilo que Deus tem separado e reservado para você. A falsa expectativas e os alarmes falsos. Deus, Ele não quer que você seja incrédulo. Então Ele não cria em nós expectativa. Ele diz que Ele vai voltar. Mas que enquanto isso, guarda o teu coração. Guarda o que tu tens para que não te roubem. A tua coroa. Guarda o que tu tens. Porque nós não sabemos o dia e a hora. Nós precisamos guardar aquilo que Deus nos dá. A salvação que Ele nos dá diariamente, nós precisamos ter bem guardada. Paulo confirma as advertências de Jesus ao reconhecer que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Os crentes, porém, não serão apanhados de surpresa, não porque saiba de antemão a data, mas porque são do dia. Ou seja, nós, os crentes, nós não vamos ser pegos de surpresa, não devemos
ser pegos de surpresa, não porque alguém vai vir e vai nos dizer a data, mas porque nós somos do dia e vivemos na luz da palavra de Deus. Como consequência, nós estamos alerta, devemos estar atentos, com o domínio próprio, protegidos pela fé. Nossas ações têm que ser regidas pela nossa fé, pelo amor com a couraça e tendo por capacete a esperança da salvação, pelos frutos do Espírito, pela ação do Espírito sobre a nossa vida. A esperança de Paulo, ela não estava ligada a uma data fixa, a uma data que ia vir a acontecer, mas o evangelho que declarava o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e conclamavam as pessoas a viverem em confiança. Confiança de que Jesus ia voltar. Confiança de que nós vivemos o verdadeiro relacionamento com Cristo. No próximo tópico, nós vamos falar de vivendo com fidelidade. Fidelidade. E o comentarista, ele vai definir fidelidade. Amém? Ele vai definir o que seja a fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida. Quando eu sou fiel a Deus, em todas as áreas da minha vida, a fidelidade vai se refletir. Fidelidade não é algo que eu tenha só com Deus. Eu preciso ter fidelidade em toda a minha vida. Todos os meus tipos de relacionamento, em tudo aquilo que o Senhor me colocar, eu preciso ser fiel. Fiel à palavra de Deus, fiel àquilo que Deus espera de mim, de você, meu irmão. Então, um estilo de vida cristã na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo, Ele exige santidade do seu povo. Seja santo como eu sou santo. Da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Ainda que Deus reconheça que a nossa natureza falha, nos leve a pecar, nos leve ao erro, nos conduza a agir sobre as nossas paixões e as nossas vontades. O Senhor, Ele entende essa nossa fragilidade, mas Ele deseja que eu e você tenhamos atitudes reais, combatendo todo dia essas paixões, essas vontades, essa velha criatura que tenta tomar o espaço. Nós não podemos perder a nossa salvação. Amém? Então, fidelidade é uma qualidade de ser cheio de fé. Uma característica do que é fiel, leal. São termos que pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Fidelidade, verdade, lealdade. Estão ligados, interligados. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e da fidelidade. Está em Jeremias 42, versículo 5. Mostrando a toda a boa lealdade. Em Tito, capítulo 2, versículo 10. Fidelidade é uma demonstração de fé, de lealdade, de respeito, de constância nos compromissos assumidos. Segundo tópico, fidelidade a Deus. Primeiro eu entendi o que é ser fiel. Depois eu entendo o que é a fidelidade com Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, no que reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus, Ele é fiel. A fidelidade de Deus, ela é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é a firmeza. Eu vou repetir mais uma vez, irmãos, porque o celular aqui deu um probleminha, eu não fiquei meio na dúvida se vai sair ou não. Então, na dúvida, eu vou repetir o versículo para que a gente tenha bem estabelecido na tábua do nosso coração que a palavra do Senhor, ela é firme e fiel, ela se cumpre na nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas o Senhor, Ele é fiel e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Ainda que a nossa natureza seja falha, ainda que sejamos infiéis, o Senhor, Ele é fiel e Ele nos guardará e nos fortalecerá diante das adversidades. A fidelidade como uma virtude cristã. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel.
Se o Senhor ele requer que de nós que recebemos a palavra, que recebemos a salvação, sejamos fiéis, que a gente se encontre sempre fiel. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas na criatura humana. É quando reflete na sua imagem. É quando as pessoas olham e conseguem contemplar em você esta presença. Amém? A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente, dos frutos do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta, nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude na vida cristã. É preciso ser leal, é preciso ser fiel, é preciso ser respeitoso. Tempo e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte deste reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Ele respondeu duplamente. Tempos, no grego, na passagem, é o cronos, é o tempo cronológico marcado no relógio, no calendário, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. E estações, neste verso, é o kairos. É o kairos do Senhor, é o que está no controle do Senhor, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estação são prerrogativas de Deus, é o cumprimento de Deus. Nem o Filho do Homem sabe qual é o dia e qual é a hora. Então, esses tempos e as estações, esse tempo da descida do Espírito, esse tempo da vinda de Cristo, neste período, nós precisamos levar o Evangelho. Nós precisamos dedicar o nosso tempo à obra do Senhor, usando os dons e talentos que Deus nos deixou. Como conclusão, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender o céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, ele há de vir. Assim como para o céu foistes ir. A volta de Jesus para nós levar ao céu é a esperança da igreja. Nós, nessa lição, precisamos ter em mente, bem claro, vou deixar para reflexão, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, eu vou ler para os irmãos, mas nós precisamos, porque o Senhor, ele ministra os ensinamentos, ele deixou a Bíblia, ele deixou a palavra dele, ele ainda tem profeta nessa terra, para que eu e você não vivamos nenhum espírito de engano, nós não vivamos enganados, nós não vivamos uma coisa que não é real. O Senhor, ele quer que o seu povo tenha sabedoria e discernimento. Quem não tem sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor dará. Porque o Senhor é o único que pode nos trazer a sabedoria do alto. É o Espírito Santo de Deus que pode tirar a venda dos nossos olhos e fazer a gente enxergar as coisas de maneira diferente. Então, o que a palavra do Senhor ela tem como objetivo na minha e na sua vida? Que nós não vivamos enganados, que nós venhamos viver as promessas que o Senhor tem separado para mim e para a sua vida, para a minha família, para a sua família. Mas para isso, nós precisamos crer verdadeiramente que o manual, que a Bíblia, ela se cumpre. Então, como ele deixa claro, nós não devemos ficar preocupados ou tensos com o tempo, porque isso só diz respeito ao Senhor. O que nós devemos fazer é, neste período, estar dedicados e preparados para que quando este momento acontecer. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no primeiro versículo, ele vai dizer assim: irmãos, quanto ao tempo e época, não precisamos escrever-lhes. Ou seja, não é necessário escrever quando vai ser. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá. Nós sabemos que ele virá. O dia do Senhor virá como ladrão da noite.
Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Nós, hoje, filhos de Deus, que reconhecemos o Senhor como o único suficiente Salvador das nossas vidas, não vivemos em trevas, para que aquele dia nos surpreenda como um ladrão. Nós devemos viver esperando a vinda de Cristo, de forma que quando esse dia chegar, nós estejamos prontos. Nós não estejamos como as virgens, as 12 virgens, eram 12 crentes, eram 12 mulheres representadas como igreja, que estariam prontas. Mas não, umas estavam com azeite e outras não. Umas estavam preparadas para esperar o noivo o tempo que fosse e as outras não. O fato não é dormir, o fato é estar preparado. Ele vai dizer assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, sejamos conscientes. Tenhamos clareza, tenhamos consciência, tenhamos a sabedoria do Senhor para discernir o que é certo e o que é errado. Aonde está o Senhor, onde não está. Porque os que dormem de noite, os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, mantenhamos e guardemos a nossa fé, e da caridade, que é o amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos destinados à salvação por Cristo Jesus. Mas o que nós precisamos é estar preparados. Como é que eu me preparo? Eu me preparo aguardando a vinda do Cristo, fazendo a obra do Senhor. Caminhe para o Senhor caminhará na sua direção. Você vai se encher de azeite, se preparar para estes momentos, para a tribulação, para as dificuldades, para todas as situações que se levantam, as adversidades que se levantam, é trabalhando para o Senhor. Mas, irmã, como eu faço isso? Irmão, Deus deu um dom a cada um. Deus deu um dom a cada um. O próximo tema do nosso estudo vai ser exatamente esse: dons espirituais e ministeriais. Vai ser a próxima revista que nós vamos iniciar semana que vem. Nós vamos estar tratando exatamente dos dons que Deus deu a cada um. Porque eu percebo nesses temas que vêm para a lição que o Senhor realmente, verdadeiramente está nos preparando. Ele não deseja que nós venhamos perder o nosso sono ou perder a nossa paz. Amanhã, depois de amanhã. O Senhor quer que você se atenha a uma grande obra que tem para ser feita. Nesse momento nós precisamos ser como Neemias. Quando vem um assunto ou outro, eu não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. Tem isso acontecendo, aquilo outro acontecendo. Querido, seja como Neemias. Eu não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso emprestar o meu ouvido porque eu estou fazendo uma grande obra. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você se alimenta do que é mal, o seu coração fica mal. Se você se alimenta do que é bom e esperançoso, o seu coração se torna um coração esperançoso e bom. Se nós queremos viver a verdadeira vontade, boa, perfeita e agradável, nós precisamos romper com certos costumes. Nós não precisamos, eu vou dizer aos irmãos, mas nós já sabemos. O Senhor vai voltar para nos buscar. A vinda do Senhor ela é próxima. Mas examina-se o homem a si mesmo e verifica se na sua vida está tudo em ordem. Verifica se você está agindo como Neemias, não se misturando. Não é que a gente não tenha que se envolver com as pessoas ou se relacionar ou conversar com as pessoas, mas o Senhor nos dá discernimento de quando nós devemos nos ater ao que Ele espera de nós
e quando nós devemos ouvir, quando nós devemos escutar para ser um amparo, um conforto para algum irmão. Mas é muito importante que nós venhamos esperar o Senhor fazendo o que Ele espera de nós, levando a boa semente. E quando eu falo em evangelizar, eu não estou falando em outras nações, em outras cidades. Se Deus levar, amém. Mas eu estou falando na sua família. Eu estou falando das pessoas do seu relacionamento, pessoas próximas. Nós queremos a salvação, mas também devemos desejar a salvação para o nosso irmão. Então, em nome de Jesus, na semana que vem nós vamos estar iniciando a nova lição que vai tratar dos dons espirituais e ministeriais, os dons que o Senhor nos deu. Continue ouvindo, assistindo as lições da escola bíblica que são preparadas para que cada um venha a ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te dar um domingo e uma semana de muita vitória. Vitória de saúde, vitória de paz, vitória de ter sabedoria para lidar com todas as coisas que se apresentam diante de nós. Fique em paz, meu irmão. Um bom domingo, em nome de Jesus. Amém.